Salve, meus amigos, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigos, torcedores dos clubes, sejam todos bem-vindos, tá? Espero que todos vocês tenham tido uma boa virada de ano, tá? Que 2025, com todas as turbulências, eu sei que a vida pessoal de todo mundo tem suas turbulências, né? Para mim não foi um ano fácil, mas também não foi um ano ruim, foi um bom ano, tá? Eu não sou nunca fui de comemorar muito viradas, Natal, nunca fui muito de comemorar. Tem alguns momentos que às vezes eu já fui na casa da minha namorada, já passei com meus familiares, mas normalmente é o que foi ontem. Eu fico em casa, assistindo alguma coisa, comendo alguma coisa, com meus pais, e da meia-noite dou feliz ano novo para todo mundo e fico mais tranquilo dentro de casa, porque pra mim é só mais um dia, tá? Mas tem sim momentos que eu já comemorei, mas pra mim não é algo que eu priorizo, tá bom? Só pra deixar claro, porque o meu Instagram ficou parado, né? E muitos aí perguntam, cadê o João? Cadê a página Prazer e Orgulho? Eu comando as duas páginas, então dessa vez eu não postei nada, decidi ficar um pouco mais tranquilo aqui, tá bom? E tem os seus motivos pra isso, tá? Mas espero que vocês entendam. Mas espero que vocês tenham uma boa virada, que esse ano 2026 seja abençoado, próspero, tá? Que tenham bastante conquistas e realizações de cada um de vocês, tá bom? Que obrigado por todo o apoio e por ter feito a gente chegar a 2.000 inscritos, já estamos com 2.400 inscritos, obrigado demais pela sua confiança, tá? Você que assistiu nossos vídeos e falou, pô, esses meninos aí, esses rapazes, essas meninas, esse grupo, realmente fazem o bem para o Corinthians, né? Querem o bem do Corinthians, não querem apenas reconhecimento, e sim quer a primeira coisa sempre é o Corinthians, né? E é isso que a gente quer, o nosso trabalho aqui, a gente quer sim crescer, a gente quer sim chegar a mais pessoas, mas o primeiro de tudo sempre vem o Corinthians aqui no canal, tá? Nunca vai ser por interesse pessoal, sempre pelo bem do Corinthians. Tanto que eu falo que nossos vídeos não viralizam tanto, não são vídeos que dão 100 mil visualizações, 50 mil visualizações, mas a gente faz um trabalho honesto, com caráter e sempre querendo o bem do clube, tá? Então a gente não vai deixar de batalhar esse ano. Sim, terminamos com 2 títulos, mas tem muita coisa pra gente bater, tem muita coisa pra gente ir pra cima desses caras e que o Corinthians consiga finalmente entrar um ano aos poucos mais profissional, mais profissionalizado, tá bom? Eu já tenho algumas notícias, tá? Primeiro vídeo do ano, né? Dia 1º de 2026, né? Logo no primeiro dia vai ter vídeo no canal. A gente não faz vídeo, além de shorts, a gente não faz vídeo desde do pós-jogo da Copa do Brasil, quando o Corinthians foi campeão. Desde lá a gente não grava mais vídeos normais, né? Só shorts, que a gente foi postando para alimentar o canal. Mas voltamos agora, tá bom? Primeira notícia, rapaziada, vamos falar do Maicon, tá? Antes de falar da notícia que o GE soltou e que todos vocês já devem saber, eu tenho uma opinião que todos sabem sobre o Maicon. Tá? Para mim o Maicon ele volta em 22, desde lá. Ele tem poucos jogos bons, se você vai lembrar sempre daquele jogo contra o Boca Juniors que ele faz 2 gols. Depois teve diversas lesões e etc. E é um jogador que, na minha opinião, nunca entrou em forma física. Isso me incomoda bastante. Eu tô acima do peso. Tá? E eu preciso me cuidar. Eu, João, falando particularmente, eu tô acima do meu peso, não me cuido como eu deveria me cuidar, eu jogo bola todo final de semana, tento participar, mas eu não me cuido como eu deveria me cuidar. E eu sei que eu preciso me cuidar melhor, tanto em questão de alimentação, tanto em questão de sedentarismo, eu preciso me cuidar. Tá? Mas eu não sou profissional. Às vezes eu não tenho condições financeiras de pagar uma academia mensalmente, de conseguir praticar esporte todos os dias. Às vezes eu não tenho essa possibilidade, tá? Eu tô até tendo, e aí mesmo assim eu ainda tô falho nessa situação. Mas um jogador que tem todas as regalias que tem que ter, que ele tem, merecidamente, porque ele virou profissional merecidamente. O cara que tem academia, fisioterapeuta, tudo, ele não conseguir entrar em forma, me incomoda bastante. E essa é a minha opinião que eu tenho com o Maicon. O Maicon, pra mim, nunca faltou qualidade. O Maicon é um bom volante, tecnicamente.
É um jogador que tem sua técnica, tem sua qualidade, mas é um jogador que não consegue entrar em forma. Isso me incomoda bastante. Então, embora sim o Michael tenha sido importante na reta final da Copa do Brasil, titular, foi importante, fez bons jogos, jogos bons, jogos nível padrão, nível ok, nível aceitável. Só que, qual é o Michael de 2026? Qual vai ser o Michael de 26? Vai ser o Michael que vai entrar finalmente em forma? Ou vai ser o Michael que vai se deixar? Vai ser o Michael que vai ficar no departamento médico? Qual vai ser o Michael? Tá? Eu tenho críticas. Para mim, o Michael já devia ter ido embora do Corinthians há muito tempo. Não foi. Foi renovando o empréstimo dele, Sempre no final do ano, o Michael dá um sprint de alguns jogos ok e vai lá e fica mais um ano. Aconteceu de novo. Eu espero que em 2026, com essa notícia que eu vou ler para vocês, que o Michael entre em forma, que o Michael mantenha sua regularidade para os próximos jogos. Tá? Vamos lá, a matéria do GE, tá? O Corinthians tem um acordo verbal para a contratação em definitivo do meio-campista Maicon, emprestado do clube desde 2022 pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O negócio, que tinha avançado nas últimas semanas, chegou a ser paralisado em razão da troca do executivo de futebol Fabinho Soldado, saiu e deu lugar ao Marcelo Paz. Quando assumiu o cargo, o novo executivo retomou as novas negociações e fechou o acordo. A contratação é um desejo do técnico de Dorival Júnior, que vê Maicon como peça importante do elenco, inclusive como capitão. O contrato de empréstimo termina nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro, ou seja, ontem. Tá? O Dorival, desde que chegou, o Maicon virou titular absoluto, virou uma peça-chave, né? Com todas as críticas nossas, mas virou uma peça-chave. Houve, porém, uma mudança no novo contrato, terá duração até o fim de 2027 e não mais até 2028, como vinha sendo negociado inicialmente. Com um acerto verbal entre as partes, o contrato está sendo redigido. O Shakhtar Donetsk aceitou negociar o Maicon em definitivo sem custos, mas mantendo uma sociedade com o Corinthians nos direitos econômicos do atleta. Os ucranianos ficarão com 50% de uma futura transferência. Inicialmente, as conversas entre o Corinthians e o Shakhtar eram por um novo empresário, mas a possibilidade não agradava o próprio Maicon, que desejava um vínculo mais longo, sem necessidade de renegociação a cada ano. Ele também não queria retornar à Ucrânia por conta da guerra com a Rússia. O Timão tem uma dívida de aproximadamente 1 milhão de euros, equivalente a cerca de 6,5 milhões de reais, com o clube ucraniano pelos últimos empréstimos do Maicon. Em fevereiro deste ano, a FIFA condenou o Corinthians em processo movido pelo Shakhtar, mas o clube do Parque São Jorge recorreu à Corte Arbitral do Esporte e o julgamento do recurso continua pendente. A dívida com o clube ucraniano não impediu a aquisição do jogador e passou a ser tratada separadamente nas negociações. Formado na base corintiana, Maicon disputou 248 partidas com a camisa vermelha e marcou 18 gols. Pelo Timão, Maicon conquistou 3 paulistas, 2017, 18 e 25, um brasileiro, 2017, e a Copa do Brasil. Tá? Então aí o Maicon vai ter contrato agora até final de 27. Eu ainda acho um contrato longo, mas chegou a um acordo e que o Corinthians agora, com a aquisição, quite o que precisa quitar, essa dívida de 1 milhão de euros. Eu acho que já tinha que pegar a premiação e ir pagando o que dá para pagar. Tá? Eu acho que o Corinthians não tem que pensar em contratação agora. Eu sei que precisamos contratar para que é um ano cheio de campeonatos e o Corinthians vai contratar, porque o Corinthians vai derrubar o transfer ban se calhar até 4 de janeiro, tá? Pelas informações que temos, vai derrubar e aí a gente pode contratar alguns jogadores, tá? Mas o foco, paga o que precisa pagar, vai liquidando essas coisas que podem crescer muito no decorrer dos anos, tá? A gente viu aí como foi o caso do Garro, como foi o caso do Félix Torres. Paga agora, paga o Maicon, paga o Félix Torres. Se conseguir, dá um jeito de negociar com o Talheres e paga uma parcela para evitar. Tem a situação do Matias Rojas também, que é mais séria ainda também. Então, vai quitando o que der para quitar, né? E aí você pensa em reforçar o elenco. Porque se você derrubar o transfer ban, automaticamente vai entrar receita que você possa contratar. O Corinthians nunca ficou proibido de contratar, o Corinthians ficou proibido de inscrever jogadores. O Corinthians sempre pôde contratar, mas sem o transfer ban você consegue criar receita. O Corinthians contratou vários jogadores aí sem dinheiro, né? Sem dinheiro assim de renda. Claro que o Corinthians tem problema de pagar e isso é vergonhoso, né? O Corinthians tem que pagar. Tudo que você compra na vida você tem que pagar, né? Mas
que o Corinthians consiga, aos poucos, quitando essas pequenas goteiras, né, para depois chegar na enchente maior, tá? Então vamos ver, como eu falei, vamos ver qual Maicon vai ser esse de 2026, tá? Agora outra notícia aqui, também do GE, tá bom? Que o Corinthians está avaliando a contratação de gerente de futebol e pensa em jogadores para o cargo, tá? Eu sei que assusta pra gente que teve Wilson, pra gente que teve Alessandro, mas vamos lá, vou estar lendo aqui, tá? O Corinthians estuda a possibilidade de ter um ex-jogador em seu departamento de futebol para assumir o cargo de gerente. A diretoria deve debater a ideia com Marcelo Paz, novo executivo do clube, em reuniões do CT Joaquim Grau, tá? Nos próximos dias. Responsáveis pelo futebol do Timão não tratam essa decisão com urgência, mas entendem a importância de ter um profissional para cuidar das questões operacionais do dia a dia e estar em contato direto com os jogadores. Marcelo Paz, contratado nesse sábado, deve lidar mais com as negociações e a parte financeira do clube. Desligado na terça-feira passada, Fabinho Soldado acumulava funções e lidava com diversas questões do ZP, como contratações e problemas financeiros do Corinthians. Lembrando que o Fabinho Soldado foi contratado para uma função e teve que exercer a outra logo em seguida, e várias funções, né? Coisas que nem ele estava acostumado a lidar, teve que lidar no Corinthians. Nos últimos meses, contou com a ajuda de Renan Blois, gerente de análise de mercado, para trabalhar. Renan acompanhou treinos do gramado, viajou com a delegação e passou a ter papel importante no vestiário alvinegro, deixando de apenas atuar como scout. Ainda não há negociações com ex-jogadores, mas alguns nomes agradam aos mais estáveis e seus aliados, como Paulinho, diretor executivo do Mirassol, e Júlio César, coordenador técnico do Red Bull. Fábio Santos e Renato Augusto também aparecem como opções, mas o Fábio Santos tem contrato com a ESPN e o Renato Augusto contrato com o Grupo Globo. Agora é mais difícil, esses dois nomes, Júlio César e Paulinho, seriam mais viáveis, porque já estariam no mundo do futebol em si. Tá? Eu sei que a gente tem más lembranças com o Alessandro, com Wilson, mas olhando os nomes, Paulinho e Júlio César são nomes aparentemente competentes. A questão é, o Mirassol teve um ano de sonho, né, um ano maravilhoso, mas a gente sabe que não é um clube que tem uma torcida de massa, não é um clube que tem uma pressão, não é um clube que, se por acaso fazer um ano ruim em 26, que vai tudo estar lá abaixo, né? E se vai ter invasão do CT, não vai acontecer isso. Então é um trabalho bom de trabalho, de estar empregado nele, porque você não tem uma pressão externa de torcida, de ambiente pesado. Não, é um ambiente bom, é um ambiente leve, e isso facilitou muito o trabalho do Paulinho. Não estou falando que ele não tem mérito nenhum, tá? Claro que tem, com certeza tem. É um bom profissional, um cara que fez um ótimo trabalho lá, que fez dar resultado. O Mirassol ir para Libertadores direto é o resultado de um trabalho espetacular do Paulinho, com certeza. Mas, claro, é um pouco mais tranquilo você trabalhar sem a pressão externa. Como seria o Paulinho trabalhando sabendo dessa pressão? E ele conhece, ele jogou no Corinthians, é ídolo corintiano. Então ele sabe como é que é a torcida da pressão externa, né? E pressão interna também. Ele sabe da politicagem do clube. Mas é um nome que eu aceitaria como gerente de futebol. Júlio César também é um cara que conhece o Corinthians, conhece a torcida do Corinthians, sabe dessa pressão, e também está num clube que não tem torcida. É um clube que não tem uma torcida fanática. É uma torcida ok. Como eu sempre falo, com todo respeito ao torcedor do Bragantino, o time Red Bull Bragantino é um time sem graça. É um time completamente sem sal, é um time sem brilho. Então, para você fazer um trabalho lá, é um pouco mais tranquilo também. Você não tem uma pressão. Claro que você tem uma empresa por trás, mas você não tem uma pressão absurda de você trabalhar. O ambiente não fica pesado. Tá? Então facilita um pouco o seu trabalho, embora tenha os méritos também. O José já fez um bom trabalho lá, ele é bem falado, então também pode ser um cara competente para exercer o cargo de gerente de futebol. Olhando mesmo para saber, tá? A gente precisa esperar. Começou agora o ano, claro que a gente já tem um cara novo ali, um cara competente, que é o Marcelo Paz, mas precisamos também avaliar o Marcelo Paz, porque vai chegar algumas notícias aqui que eu vou falar para vocês, se atentar e também não se iludir muito, tá bom? Agora, meus amigos, vamos falar um pouquinho dos primeiros dias de Marcelo Paz no Corinthians, tá? Matéria também do GE. Marcelo Paz ainda não foi ao CT Joaquim Grau, mas já iniciou os trabalhos ao Corinthians.
Anunciado no último sábado, o novo executivo de futebol participa de reuniões virtuais com o presidente Osmar Stabile e busca acelerar o processo de adaptação ao clube. Os primeiros passos estão definidos e envolvem renovações contratuais e a situação de atletas que retornam de empréstimo. À espera do fim do transfer ban, Marcelo Paz deve priorizar e definir o futuro do Maicon, já definiu. O ex-executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, havia alinhado a liberação do volante junto ao Shakhtar, beleza? Agora vamos falar de outro jogador em reta final de contrato, ao lateral esquerdo, o Angileri. As negociações travaram após divergências financeiras e os atacantes Romero e Tales, por outro lado, não devem permanecer no clube, tá? Então, como o Marcelo Paz já definiu o futuro do Maicon, que fica até 26, como a gente falou, 27 até, como a gente falou no vídeo, creio que os próximos passos do Marcelo Paz será mirar no Angileri e mirar no Memphis. Tá? O Angileri, aparentemente, é um caso mais fácil, embora tenha travado as negociações, mas é uma coisa mais fácil. Queriam renovar com ele por 3 anos, eu acho que tinha que renovar por 1 ou 2. O ideal é 1, mas no máximo 2. No máximo 2, tá? E porque é um jogador de 31 anos, é um jogador mais experiente, né? Então eu acho que 3 anos é muito mesmo. Para um jogador que não é titular ainda, né? Não é absoluto, ele tá disputando com o Bidu e o Bidu terminou um ano melhor do que ele, embora ele tenha estado bem nas finais. Mas eu acho que 1 ano é o ideal, no máximo 2. Eu creio que vai ser bem mais viável a negociação com o Angileri, ele deve permanecer no Corinthians, tá? O Memphis é um pouco mais difícil, ele quer falar com o Memphis pessoalmente, ele quer falar com o empresário do Memphis pessoalmente, quer fazer tudo pessoalmente para o Memphis prolongar aí por mais 1 ou 2 anos, tá? Lembrando que o Memphis tem contrato até a Copa do Mundo de 26, em junho agora, já encerra o contrato do Memphis com o Corinthians, ele fica livre, então tem que tentar renovar com o Memphis aí por 1 ano ou 2 anos até o meio do ano. Aí você pode negociar contrato, você pode refazer o contrato que foi feito lá atrás, tá? E espero que o Corinthians consiga, porque é um jogador que realmente precisamos, que mudou o astral do time, que mudou tudo no time, que é o Memphis Depay, tá bom? O Marcelo Paz também deve se reunir com a diretoria e a comissão técnica para definir, tá, a situação dos atletas que retornam de empréstimo, que é o Fagner, o Alex Santana e o Pedro Raul. Eu creio que nenhum dos 3 devem ficar. O Cruzeiro não quis ficar com o Fagner, então por que o Corinthians deveria ficar com o Fagner? Eu acho que o Corinthians podia procurar um atleta, quando tiver tudo certinho, procurar um atleta para a posição, porque o Fagner para mim já acabou o ciclo. O Alex Santana começou bem, mas ele machucou, não voltou no mesmo nível, voltou muito mal, pesado, sem noção de posicionamento, muito abaixo. E o Pedro Raul, a gente sabe que é o Pedro Raul. Eu sei que muitos falam aqui dos 3, pode aproveitar o Pedro Raul, porque teve um bom ano no Ceará, mas eu acho que no Corinthians não casou. Eu acho que no Corinthians não deu certo, acho que os 3 não devem ficar. Eu acho que o Dorival também não gosta do estilo do Pedro Raul, o Dorival prefere um centroavante mais de profundidade, como é o Yuri. Mas, dos 3, se você olhar pelo ano que teve em 25, talvez o Pedro Raul seja o que teve um ano melhor no Ceará. O Fagner foi banco no Cruzeiro, o Alexandre foi banco no Grêmio, e o Pedro Raul foi titular e fez gols. Então, dos 3 aqui, o Pedro Raul talvez seja o que tenha mais possibilidade de ficar, mesmo achando que também encerrou o ciclo. Tá bom? É isso. Continuando sobre o Marcelo Paz, ele contratou profissionais de confiança do Fortaleza. Tá? Eu vou ler aqui e depois dou minha opinião, tá, sobre. Vamos lá. O novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, trouxe 2 funcionários para ser seu braço direito. Trouxe 2 funcionários do Fortaleza, clube a qual era CEO, para repor 2 saídas nos setores administrativos e logístico do departamento de futebol. Marcelo Paz contratou Thiago Aires, executivo de operações do Fortaleza, para ser o seu braço direito na área administrativa, na interlocução com o departamento jurídico, financeiro e de recursos humanos, e Júlio Manso, antes supervisor do clube do Ceará, para cuidar do setor de logística. Os 2 chegaram para substituir, respectivamente, José Carlos Freitas Júnior, o Zeca, que está a caminho do Internacional junto de Fabinho Soldado, e Hamilton Correia, que está indo para o Cruzeiro. Eles decidiram sair por motivos pessoais e, apesar de Marcelo Paz ter tentado demovê-los, mantiveram a decisão de buscar novos rumos na carreira. Então, temos aqui que o Marcelo Paz não mandou esses caras embora. Eles já tinham decidido saírem, o Marcelo Paz tentou segurar, mas eles mantiveram a decisão de ir para outros clubes em outros
ambientes. Tá? Os substitutos são homens de confiança de Marcelo Paz, com experiência em operações logísticas internacionais, como o Corinthians precisará em 2026, já que disputará a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Thiago e Júlio trabalharam em conjunto na logística dos Jogos do Brasil e no exterior, nos anos em que o Fortaleza disputou a Libertadores e a Copa Sul-Americana durante a gestão de Marcelo Paz, que passou 11 anos no Leão do Pici. Vamos lá. Vendo toda a trajetória do Fortaleza nos últimos anos, são pessoas competentes. Tá? Você vê que o jogador do Fortaleza que foram... Você vê a logística, né? Os caras que cuidaram da parte internacional. Antigamente a gente tinha relatos de que time do Nordeste praticamente tinham que sair na quarta de onde eles estão para ir jogar aqui em São Paulo no domingo, porque era muito ruim a logística, não tinha locomoção, não tinha como vir, né? Não tinha transporte, não tinha nada para eles conseguirem vir para cá, era um sofrimento. Tem até relato do Rafael Sobes falando isso, na época do Ceará. E esses caras ajudam muito nisso. Esses caras são importantes para isso, para fazer uma logística melhor, para fazer uma estratégia de viagem melhor. E são caras que são espinhas dorsais que ajudam muito no ambiente e no clube, na estruturação. Tá? Então, olhando por toda a trajetória do Fortaleza nos últimos anos, são profissionais ok. Eu não posso julgar se eles são bons ou ruins, mas eu acho que são profissionais ok. Né? Eu não posso chegar aqui e falar que são ruins, que são maus. Eu só tenho uma dúvida, uma ressalva. O Fortaleza caiu ano passado. Eu sei que eles não têm muito a ver com a parte de contratação de jogadores e planejamento de elenco. Mas dá um receio quando você vê o cara trazendo muitas coisas do Fortaleza para um Fortaleza que caiu. Isso faz a gente abrir o olho. Mas, como eu falei, esses caras não tem muito a ver com o planejamento de elenco, pelo que a gente viu das funções dele. Mas a gente fica ressabiado. Mas eu confio no Marcelo Paz, é um cara competente, é um cara com currículo, é um cara estabilizado no mercado do futebol brasileiro, que eu tenho certeza que quer o bem do clube. Tá? Agora, saindo da parte burocrática de política, vamos falar sobre a Supercopa entre Corinthians e Flamengo. Tá? Ontem a CBF anunciou a data e o local, tá bom? A Supercopa do Brasil será no dia 1º de fevereiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A CBF bateu o martelo nesta quarta-feira para o confronto entre Corinthians e Flamengo, os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. A entidade tinha diversas possibilidades em análise e cogitou fazer a partida no Nordeste. O que pesou contra foi os gramados. A CBF chegou a pensar em realizar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas no fim a escolha foi Brasília. O estádio será de divisão 50-50. A gente vai ver aí as duas maiores torcidas do Brasil, 50-50. A partida inicialmente estava prevista para 24 de janeiro, abrindo a temporada, e aí foi remanejada para o dia 1. As partidas dos estaduais das duas equipes serão remanejadas. Os cariocas enfrentariam a Portuguesa no dia 31, enquanto os paulistas teriam um confronto contra o Capivariano no dia 1. Essa será a 4ª Recopa em Brasília, todas com presença do Flamengo. As outras foram em 2020, contra o Atlético Mineiro, em 21 e 23 contra o Palmeiras, e é isso. Os últimos campeões da Supercopa, em 90 foi o Grêmio, isso, 90 foi o Grêmio, tá? 91 Corinthians em cima do Flamengo, o Grêmio ganhou em cima do Vasco. 2020 Flamengo em cima do Atlético Paranaense, em 2021 Flamengo em cima do Palmeiras, 2022 o Atlético Mineiro campeão em cima do Flamengo, em 23 o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo, 24 o São Paulo venceu o Palmeiras, em 25 o Flamengo venceu o Botafogo, tá bom? Então é isso, primeiro confronto aí, primeira disputa de título no ano. Seria muito legal se o Corinthians conseguisse fazer mais um título, começar o ano bem, né? Vai ser um jogo difícil, o Flamengo é o melhor time do Brasil disparado em questão de elenco e financeiro também. Tem um técnico bizarro que vai ficar aí por mais um tempo. Vai ser um jogo difícil, mas o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo e pode sim vencer o Flamengo, por que não, né? Falando da Copinha, tá? O Guibon, centroavante, está cortado da lista de inscritos, tá? Ele se machucou, uma lesão no joelho esquerdo durante o treinamento na última terça-feira e não terá condições, tá, de entrar em campo nas próximas semanas. A vaga será ocupada por Lucas Carâmico, tá?
Então aí o Gibbon, titular, se machucou infelizmente. E o trio da base, Jacaré, Bahia e Tomás Lisboa, deixaram a equipe profissional, desceram para jogar Copinha. Então, o Bahia até falou que olhou para o lado positivo, que ele pode mostrar ainda mais o seu futebol e para, quem sabe, atrair os olhares do Dorival Júnior. Tá bom? É isso. Por mais é isso, um videozinho longo aí, mas que vocês possam ter gostado. Eu li mais a matéria do que eu falei, porque eu prefiro ler para não ter nenhuma